Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E hoje aqui, tá, no Bem Assim, nós vamos falar sobre bruxismo. Você provavelmente já ouviu falar nessa palavra. E olha, é um problema que pode ser bastante grave, tá? É importante você cuidar. Então já nós também vamos falar sobre isso. Vamos ainda também trazer informações sobre o espetáculo As Marias, as Rosas e Espinhos. Vai acontecer no estacionamento do Teatro Deodoro, tá? Já você vai saber também mais detalhes sobre ele. E ainda vamos trazer dicas de como substituir doces. Às vezes, né, tem muita gente que é formiguinha, gosta de um doce, gostaria até mesmo de substituir, quer diminuir a quantidade, mas não sabe como. Nós também vamos te ajudar hoje nesse quesito. Muita coisa boa e, como sempre, eu conto com você. Então não sai daí, tá? O Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí, né, pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou quem sabe ainda pelo nosso aplicativo TV Mar, tá? Se você não sabia, você consegue nos assistir, nos acompanhar de qualquer lugar de onde você estiver. Basta apenas ter aí o nosso aplicativo baixado, tanto no seu celular como no seu tablet. Então, também, é claro, né, ter acesso à internet. Você vai conseguir acompanhar toda a nossa programação, tá joia? Lembrando ainda que a gente também está lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Facinho para você encontrar os nossos perfis e nos acompanhar. TV Mar Canal 525 em todos eles. Corre lá então, tá? Pra gente poder interagir bastante nas redes sociais. Vamos lá começar o nosso dia de hoje por aqui, né? Como eu falei, muito provavelmente você já ouviu falar ou conhece a palavra, né, do bruxismo. Talvez também até conheça alguém que tenha que lidar com esse problema. Mas vai, né, que você nunca tenha entendido exatamente o que é e como lidar com o bruxismo. A gente está aqui agora no estúdio com o cirurgião dentista Jadson Rodrigues, que vai nos explicar muito mais sobre ele. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Bem Assim. Bom dia, Mara. Bom dia a todos os telespectadores. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje neste programa, compartilhando um pouco de conhecimento com vocês a respeito desse problema que tem se agravado ainda mais agora nesse período pandêmico. Pois é, a gente que agradece sua disponibilidade, sua presença aqui. Então, vamos lá aprender um pouquinho. Comece perguntando o que é o bruxismo. Então, Mara, o bruxismo é um comportamento que pode ser observado tanto noturno quanto diurno. E aí, como caracteriza-se esse comportamento? O bruxismo popularmente conhecido, e você aí de casa também já pode ter ou estar passando por esse problema, ou conhecer alguém que também tem esse problema, é o famoso ranger dos dentes. Então, o indivíduo geralmente durante o sono, ele apresenta esse comportamento de ranger os dentes e aí isso incomoda tanto o parceiro quanto a própria saúde do indivíduo. Então, agora, principalmente nesse período pandêmico, alguns estudos têm mostrado que a busca no Google aumentou, não pelo nome bruxismo, mas por alguns sintomas que os indivíduos têm apresentado. Quais são os sintomas do bruxismo, então, além desse ranger de dentes? Além do ranger dos dentes, o indivíduo ele vai apresentar uma diminuição do tamanho dos dentes devido ao desgaste que ocorre devido ao atrito durante esse movimento noturno. O indivíduo também vai apresentar algumas dores orofaciais em regiões de bochecha, em região de testa, nessa região frontal, e também pode apresentar uma dor nessa articulação temporomandibular, que pode chegar até uma disfunção dessa articulação. Essa articulação temporomandibular ela é bastante importante para os movimentos da mandíbula, e aí uma vez que esse indivíduo venha desenvolver esse quadro de bruxismo, ele pode apresentar também esse quadro dessa disfunção, prejudicando de forma negativa a qualidade de vida do indivíduo. Quem tem o bruxismo, por exemplo, se não dormir acompanhado de outra pessoa, ele consegue saber que tem por esses outros sintomas? Às vezes sim. O indivíduo geralmente procura o cirurgião dentista ou a busca mesmo pelo Google pelos sintomas. Então, assim, o paciente geralmente acorda com muita dor de cabeça, com dor na face e os dentes começam a apresentar mais sensibilidade devido a esse atrito que esse hábito parafuncional gera. Chama-se de hábito parafuncional porque é tudo aquilo que o nosso organismo está além de tolerar. Sim. Então, no caso, ele também pode acabar apresentando insensibilidade nos dentes. Isso é comum de quem tem bruxismo. É comum porque gera atrito nesses dentes e acaba desgastando a camada chamada de esmalte, que é um tecido do dente que protege outro tecido que gera a sensibilidade do dente.
a diferença entre o bruxismo diurno e o bruxismo noturno e como é que é isso? Então, como é que acontece? Para a gente acabar diagnosticando de uma forma mais correta. O bruxismo noturno, como o próprio nome sugere, é um comportamento que ele acontece durante o sono. Sim. Então, os estudos têm provado que indivíduos que são suspensos de sonos REMs, que são aqueles sonos mais profundos, tendem a ser indivíduos mais ansiosos e estressados e, com isso, têm a maior probabilidade de desenvolver o bruxismo. E aí é justamente esse comportamento durante o sono. O bruxismo diurno ou apertamento dentário é esse comportamento durante o dia. Então, por isso que o próprio nome já identifica bruxismo noturno e bruxismo ou apertamento diurno. Então, o diurno, o paciente se percebe mordendo ou apertando os dentes. Então, é importante que vocês aí de casa saibam que a gente só deve estar encostando nossos dentes durante o hábito de mastigar. Então, quando a gente não está mastigando, a gente não deve estar com os dentes encostados. Então, a gente dentista sempre tem esse ditado: desencoste seus dentes, desencoste seus dentes. Os dentes só devem estar encostados durante o hábito de mastigação, justamente para não sobrecarregar essa musculatura, porque se for sobrecarregada, gera todo esse quadro doloroso, de dor na face e dores de cabeça. Criança também pode ter o bruxismo? E aí eu chamo a atenção porque alguns pais procuram o consultório odontológico para falar sobre bruxismo na infância, bruxismo em crianças, porque a maioria das crianças não apresentam esses sintomas que foi falado agora anteriormente. Sim. Os pais buscam porque escutam durante o sono a criança rangindo, porque é um rangido alto, então aí incomoda os pais. Mas aí os estudos têm mostrado que é algo autolimitante, ou seja, quando a criança vai passando para a fase de adolescência, ela vai perdendo esse bruxismo, esse hábito parafuncional. Certo. Então, criança também pode acabar tendo. Desenvolver. Quando a gente fala dos adultos, tem algum gênero que vai ter mais, como é que eu poderia falar? Probabilidade ou predisponibilidade para ter o bruxismo? Então, as mulheres são as mais acometidas, devido a questões hormonais. A gente sofre um pouquinho, né? Questões de estresse, ansiedade, que inclusive são os principais fatores etiológicos, ou seja, os fatores que vão desenvolver ou perpetuar esse comportamento do bruxismo. E já existem causas conhecidas ou até mesmo fatores de risco, né, que acabem fazendo com que a gente desenvolva? Então, o bruxismo ele tem a etiologia multifatorial, ou seja, vários aspectos podem contribuir para esse comportamento, mas os principais, quando a gente coloca um ranking de uma escala de principais fatores para o bruxismo, a gente tem o estresse, a ansiedade, uso excessivo de café e até alguns medicamentos antidepressivos também estão relacionados. E tem muita relação do bruxismo com a qualidade de sono. Então, é a via de mão dupla, né? O indivíduo que tem bruxismo, geralmente, ele não tem uma noite de sono muito boa, e o indivíduo que não tem uma qualidade de sono boa está mais predisposto a desenvolver esse comportamento. Certo. Ele pode acabar desenvolvendo o entortamento dos nossos dentes ou não? Pode, uma vez que essa patologia, o bruxismo, ela vai desencadear esse atrito nos dentes, dependendo da frequência e da intensidade dessa movimentação de atritar os dentes podem acabar deslocando-se de sua posição natural. Tá, e a mandíbula? Pode-se deslocar a mandíbula? Então, geralmente o paciente que desloca a mandíbula são pacientes que têm hipomobilidade de uma região anatômica dessa articulação que une a nossa mandíbula à base do crânio, que chama-se de articulação temporomandibular. Então, por si só, o bruxismo não pode desencadear esse deslocamento da mandíbula, mas o bruxismo pode desencadear um quadro de disfunção dessa articulação e a longo prazo, e dependendo da tolerância do indivíduo, desenvolver esses quadros de deslocamento. E a pergunta que todo mundo talvez esteja se fazendo, né? Tem cura? Então, o bruxismo, infelizmente, não tem cura, porque é algo que está relacionado ao sistema nervoso central. Sim. Então, assim, existe o tratamento e o controle para o bruxismo. Como é que ele é feito? E aí, por tratar-se de uma patologia multifatorial, a gente faz um tratamento multidisciplinar. E aí a gente engloba o cirurgião dentista, porque é a região que é mais afetada, a região de cabeça e pescoço, o neuro, o psicólogo, já que a grande maioria dos fatores são estresse e ansiedade, fatores psicológicos, e aí a gente faz esse tratamento multidisciplinar. Com relação ao tratamento odontológico, a gente tem algumas modalidades que já são de confiança e também já existem na literatura comprovadas há muito tempo, como o uso de dispositivos interoclusais, que são placas que o paciente vai utilizar uma placa
durante o sono e aí vai proteger as estruturas da cabeça e pescoço. Aí esse paciente, utilizando essa placa, que é confeccionada pelo cirurgião dentista, esse paciente ele vai prevenir esses danos que o bruxismo pode gerar, como sobrecarga na musculatura orofacial, desgaste dentário, apertamento dentário e também dores de cabeça. Certo. Além desse dispositivo interoclusal, a gente também faz a utilização de outras terapias, como a toxina botulínica, que irá reduzir um pouco a intensidade da atividade muscular e aí ajuda um pouco no controle também. A gente associa muito ao tratamento psicológico, porque hoje em dia 80% dos indivíduos que buscam tratamento para o bruxismo, a gente identifica fatores psicossociais. Sim. E aí a gente trabalha sempre em associação com o médico, com o psicólogo, para proporcionar esse controle e esse tratamento. Então, geralmente o paciente que tem bruxismo, Mara, o bruxismo noturno, ele vai procurar o dentista e a gente vai induzir a esse tratamento. O paciente que tem o bruxismo diurno ou apertamento dentário, a gente vai controlar e educar esse paciente para este hábito parafuncional que ele tem. Por exemplo, de estar sempre lembrando de desencostar seus dentes, de buscar ajuda psicológica, porque tudo isso influencia para esse hábito de apertar e ranger os dentes. Certo. Foi ótimo, inclusive, você falar sobre essa questão da toxina botulínica, porque muita gente acha que é só com finalidade estética, mas né? também tem a parte terapêutica. E aí é uma inovação, né, odontológica, já vem alguns estudos comprovando a eficácia, mas ainda assim precisa ser avaliado pelo cirurgião dentista para que seja efetuado o melhor tratamento para aquele indivíduo. Certo. E aí eu pergunto, né, tem como a gente evitar o bruxismo ou não? Infelizmente não tem como evitar. Ficar desencoxando os nossos dentes. A gente pode ter essa educação de estar sempre lembrando de desencostar os nossos dentes para que a gente não possa estar sobrecarregando a musculatura orofacial. E aí, inclusive, existe um aplicativo que é gratuito, que é Desencoste Seus Dentes. E aí ele é como se fosse um despertador e você vai programar ele. Por exemplo, eu percebo que eu aperto bastante os meus dentes durante o trabalho. Então, eu trabalho à tarde e aperto bastante, porque eu fico tenso, ansioso, nervoso. E aí eu coloco esse aplicativo cronometrado para despertar, vamos dizer, a cada hora, para lembrar, desencoste seus dentes. E aí é uma forma de educar o paciente para que ele previna esse apertamento dentário. Que massa, muito legal, né? Vamos então reforçar aí os sintomas do bruxismo, para caso você esteja com algum, buscar ajuda imediatamente. Isso. Então, os principais sintomas do bruxismo são dores ao acordar, dores na face, dores de cabeça, dores na bochecha, dores até nessa articulação daqui, próximo ao ouvido. E é engraçado que muitos pacientes procuram até o médico otorrino, porque queixam-se de dores e como essa articulação é muito próxima do ouvido, acham até que é algum problema otológico. Sim. E muitas vezes é um problema da articulação temporomandibular, que é essa articulação que eu comentei agora há pouco. Outro sintoma principal também é quando o paciente range os dentes, ele acaba desgastando esses dentes e acaba trincando ou então fraturando até mesmo esses dentes. E aí gera dor, sensibilidade. Então o paciente acorda e se percebe com esses sintomas e fica aquele questionamento. Por que isso está acontecendo? O que é isso que está acontecendo comigo? E aí, é importante, né? Perceber algum desses, já busca ajuda, tá? Para que esse problema ele não fique apenas piorando. Exatamente. Contatos, redes sociais, quem gostou do nosso papo, quem quiser acompanhar até mesmo outros assuntos, como é que pode fazer? Exatamente. Então, eu estou no Instagram, @JadisonDomingues, sou cirurgião dentista, faço mestrado em prótese dentária na Unesp. Estou à disposição, qualquer dúvida, chama no direct. Eu também atendo aqui em Maceió, no Norcom Empresarial. Então, qualquer dúvida também, através do meu Instagram, vocês podem entrar em contato. Estou aberto para tirar dúvidas, consultas. E Mara, muito obrigado pela disponibilidade, pelo papo de hoje. Foi muito bom. Foi um prazer estar aqui. Prazer foi todo nosso, muito bom ter o Jadson aqui com a gente, né, e aprender um pouquinho mais aí sobre esse assunto, que durante essa pandemia aí muita gente acabou percebendo, né, porque ficou um pouquinho mais estressado, né, até mesmo agora ainda mais, né, pela sensação menino, pelo amor de impotência, de estresse, ansiedade, confinamento, isolamento, tudo isso perpetua para o estresse e ansiedade. Então, todo mundo se cuidando, tá? Vamos nos cuidar. Mais uma vez. Eu que agradeço, Mara. Bom dia a todos, pessoal. Você que está aqui, ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda. Tem muita coisa para rolar aqui no Bem Assim. Daqui a pouco a gente está de volta.